Meu nome é Ethan. Tenho 31 anos. Há 3 semanas eu era só um técnico de ar-condicionado tentando alavancar meu negócio, consertando aparelhos para gente que morava em casas que eu jamais poderia pagar. Então, no dia mais quente do verão, eu encostei uma pedra de gelo no pulso de uma mulher casada para calibrar o termostato dela. E ela fechou os olhos um segundo a mais. O gelo derreteu entre meus dedos. A pele dela estava morna como seda, e quando me afastei, ela me olhou direto e sussurrou: Agora sou eu que estou sentindo calor demais. Se você está assistindo a isso agora, me diga de onde você é nos comentários, porque eu ainda não sei se o que fizemos foi errado. Eu nunca pensei que uma pedra de gelo pudesse mudar tudo, mas estou me adiantando. Segunda-feira de manhã, 15 de julho, terceiro dia de alerta de calor. Meu telefone vibrou às 6h47 enquanto eu carregava a van. Novo cliente. Residência Whitman, Jardins do IP. Aparelho de ar-condicionado fazendo barulhos preocupantes. O endereço me fez parar. Jardins do IP não era meu território habitual. Aquelas casas tinham ar central que custava mais do que a minha van. Mas trabalho é trabalho. E meu negócio tinha 2 meses. Eu precisava de toda a chamada. A viagem levou 40 minutos por bairros que ficavam progressivamente mais limpos, os gramados mais verdes, os carros mais silenciosos. Minha van 2018 parecia surrada quando cheguei ao portão. Patrick, o segurança, checou a prancheta 2 vezes. Um senhor de meia idade com olhos gentis e uma descrição de trabalho suspeita. Primeira vez? Ele perguntou. Sim, senhor. Climatização. Ele anotou a placa do meu carro com a lentidão cuidadosa de quem já tinha visto de tudo. A senhora Whitman ligou. Siga a rotatória até o 1408. A casa dos Whitman ficava atrás de uma cerca viva que provavelmente custava mais que o meu aluguel. Vidro e pedra, linhas retas. O tipo de lugar onde a gente limpa os pés 2 vezes e ainda se sente sujo. Estacionei na rotatória da entrada, verificando meu reflexo no espelho lateral. Camisa de trabalho limpa. Botas tão limpas quanto poderiam estar. Peguei minha caixa de ferramentas e caminhei até a porta da frente. A mulher que atendeu me fez esquecer minha introdução preparada. Claire Whitman devia ter uns 44 anos, vestida em linho off-white que, de alguma forma, permanecia impecável aos 36 graus. Cabelo castanho preso, olhos verdes que pareciam cansados de um jeito que nada tinha a ver com o calor. Sr. Cole? Sim, senhora, sobre o ar-condicionado. Ela sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Obrigada por vir. Sei que deve estar ocupado hoje. Eu a segui para dentro. O hall de entrada era frio como museu e silencioso. Pisos de mármore, um lustre que projetava pequenos arco-íris. Tudo cheirava a desinfetante cítrico e algo floral que eu não conseguia identificar. O aparelho está fazendo um barulho desde ontem, ela disse, me levando para os fundos da casa. Tipo um zumbido? Mas não está certo. A voz dela era educada, cautelosa, o tipo de voz que aprendeu a dizer as coisas sem realmente dizê-las. A cozinha era o dobro do tamanho do meu apartamento, bancadas de mármore branco, tudo de aço inoxidável. Uma tigela de limões frescos ficava ao lado da pia como se tivesse sido colocada ali para uma sessão de fotos de revista. Quer um pouco de água? Ela perguntou. Está um forno lá fora. Água seria ótimo, obrigado. Ela pegou um copo alto de um armário e o encheu de gelo. O som era nítido e limpo na casa silenciosa. Quando ela me entregou, nossos dedos mal se tocaram. O aparelho fica por aqui, ela disse. A sala de máquinas ficava escondida atrás da cozinha, limpa, organizada, não como os porões bagunçados em que eu geralmente trabalhava. O aparelho era um carrier de ponta. Talvez uns 3 anos de uso. Eu escutei por 30 segundos. Aí está o problema, eu disse.
A pá do ventilador está ligeiramente desbalanceada. Provavelmente se soltou durante a instalação. Deve ser um conserto rápido. Ah, ela parecia quase desapontada. Eu estava com medo que fosse mais complicado. Comecei a tirar as ferramentas da minha caixa. Às vezes, os problemas simples são os que fazem o pior barulho. Posso perguntar: a senhora faz manutenção nesse aparelho? Andrew, meu marido, cuida dos contratos de serviço. Acho que alguém vem 2 vezes por ano, mas eles só trocam os filtros e vão embora. 20 minutos depois, eu tinha o ventilador balanceado e o aparelho roncando como deveria. Claire estava na porta, me observando trabalhar, não pairando, apenas presente. Você é muito minucioso, ela disse. Minha mãe costumava limpar casas, eu disse, apertando o último parafuso. Ela sempre dizia: deixe as coisas melhor do que as encontrou. Isso ficou comigo. Algo mudou no rosto dela. Essa é uma boa regra. Guardei minhas ferramentas e a segui de volta para a cozinha. Ela já estava escrevendo um cheque. Quanto eu te devo? R$ 85 pela chamada de serviço. Ela escreveu 150. O extra é por vir tão rápido e pelo fim de semana que você provavelmente não teve por causa dessa onda de calor. Olhei para o cheque, depois para ela. Senhora, isso é demais. Não é. A voz dela era firme, mas gentil. Confie em mim. Enquanto eu caminhava em direção à porta, notei uma pequena dobradiça no armário da cozinha pendurada, solta. Sem pensar, parei. Isso vai cair logo se não for consertado, eu disse, apontando. Ah, eu não tinha notado. Tirei uma chave de fenda do bolso e a apertei em 10 segundos. Ela observou com uma expressão que eu não conseguia ler. Obrigada, ela disse baixinho. Na porta da frente, ela apertou minha mão. A palma dela estava fria da água gelada, suave de um jeito que dizia que ela nunca tinha trocado um pneu ou pintado uma cerca. Se tiver mais algum problema, ligue diretamente, eu disse, entregando meu cartão a ela. Às vezes, as grandes empresas, elas não escutam como deveriam. A risada dela foi inesperada, leve e real. Vou me lembrar disso. Voltando para a minha van, senti o olhar dela pela janela. Quando olhei para trás, ela levantou a mão em um pequeno aceno. A risada dela esfriou o ambiente mais rápido do que o aparelho. A terça-feira passou em um borrão de chamadas de serviço, compressores quebrados, drenos entupidos, uma mulher na Vila Nova que chorou quando o ar frio finalmente atingiu seu rosto. Mas eu continuava pensando em Claire Whitman, no jeito como ela realmente escutou quando expliquei a pá do ventilador, como ela me fez sentir competente em vez de apenas útil. Quarta-feira de manhã, meu telefone vibrou. Número desconhecido. Sr. Cole, é Claire Whitman. Sinto muito incomodá-lo, mas o aparelho está fazendo aquele barulho de novo. Eu estava na van, a 2 bairros de outra chamada. O mesmo barulho de segunda? Parecido, mas diferente? Sei que isso não ajuda. A voz dela tinha algo, não pânico, mas algo. Posso dar uma passada por volta das 10, eu disse, sem cobrança pela visita de retorno. Ah, não precisa. É o meu trabalho, minha garantia. Silêncio. Então, obrigada. Patrick reconheceu minha van no portão. De volta? Retorno de serviço. Ele registrou minha placa e hora com a mesma atenção cuidadosa. Eu me perguntei se ele anotava tudo ou apenas algumas coisas. Claire atendeu a porta de jeans e uma blusa branca. Cabelo solto desta vez. Ela parecia mais jovem, mais real. Me sinto boba por ligar de volta tão cedo, ela disse. Não se sinta. Metade das minhas chamadas de retorno são por coisas que deixei passar da primeira vez. A outra metade são coisas que quebram 2 dias depois só para me sacanear. Ela sorriu com isso. Bem, este com certeza está fazendo isso para te sacanear. Na sala de máquinas, escutei novamente o mesmo zumbido balanceado,
Nada de errado. Deixe-o completar um ciclo, eu disse. Quero ouvi-lo sob carga. Ficamos ali no pequeno espaço, ouvindo. O ombro dela estava a uns 15 centímetros do meu. Eu podia sentir aquele cheiro cítrico novamente, misturado com algo que era só ela. O aparelho ligou, desligou, ligou de novo. Perfeito. Não ouço nada de errado, eu disse. Estava fazendo barulho esta manhã, por volta das 8, tipo um tique, mas não exatamente. Verifiquei cada conexão, cada peça móvel. Tudo estava firme. Pode ser dilatação térmica, eu disse. Quando o metal esquenta, ele se move um pouquinho, faz barulho até se acomodar. Isso é ruim, completamente normal, como casas antigas rangendo. Significa que está tudo funcionando. Ela assentiu, mas eu pude ver que ela não estava convencida. Quer saber? Eu disse. Deixe-me verificar a calibração do seu termostato. Às vezes, eles leem errado e fazem o aparelho trabalhar mais do que precisa. Caminhamos até a cozinha. O termostato estava montado perto da porta dos fundos. Tirei minha sonda digital. O que está marcando? Eu perguntei. 23 graus. Eu levantei minha sonda. 24 graus. Seu aparelho está trabalhando 1 grau a mais do que precisa. É por isso que o Andrew está sempre ajustando? A pergunta escapou antes que ela pudesse pará-la. Eu fingi não notar o deslize. Pode ser. Alguns sentem mais calor, outros mais frio. Mas, se o termostato estiver desregulado, ninguém fica feliz. Comecei a ajustar a calibração. Ela se aproximou para observar. Como você sabe que está certo? Ela perguntou. Temperatura corporal. O ponto de referência mais confiável que se tem. Eu não estava pensando quando disse isso, apenas explicando como faria para qualquer cliente, mas algo no rosto dela me fez olhar 2 vezes. A dobradiça que eu consertei não era a que estava rangendo. Aqui, eu disse, pegando uma pedra de gelo da tigela que ela havia deixado na bancada. Me dê seu pulso. Ela estendeu a mão sem questionar. Eu pressionei o gelo na parte interna do pulso dela por 3 segundos. Clínico, profissional, verificando a temperatura da pele. Só que os olhos dela se fecharam por um momento. E quando afastei o gelo, nenhum de nós deu um passo para trás. 36 graus e 7 décimos, eu disse, lendo minha sonda. O termostato agora está calibrado para a temperatura corporal real. Isso é muito preciso. A voz dela estava diferente, mais baixa. Eu me afastei primeiro, coloquei a pedra de gelo na pia, limpei as mãos na minha toalha de trabalho. Deve funcionar com mais eficiência agora, eu disse. Ela assentiu, ainda olhando para o pulso onde o gelo estivera. Posso fazer um chá gelado para você? Ela perguntou. Está fresco. Eu sabia que deveria dizer não. Tinha mais 2 chamadas antes do almoço, mas algo na forma como ela perguntou. Seria bom. Ela se moveu pela cozinha como se estivesse grata pela tarefa. Copos altos, gelo fresco, chá de uma jarra que parecia pertencer a um restaurante. Você faz isso com frequência? Eu perguntei. O chá? Todas as manhãs. Andrew não toma, mas. Ela deu de ombros. Hábito. Ficamos na ilha, tomando chá na casa silenciosa. Ela perguntou sobre meu negócio. Há quanto tempo eu fazia manutenção de ar-condicionado? Se eu gostava de trabalhar por conta própria. Minha mãe sempre disse que eu era bom com as mãos. Eu disse. Melhor em consertar coisas do que em explicar por que elas quebraram. O que ela faz? Sua mãe? Aposentada. Limpou casas por 40 anos. Juntou o suficiente para comprar um lugarzinho perto do centro de convivência de idosos. O centro da Zona Leste? Sim. Como você. Ajudei com uma doação alguns anos atrás. Financiamento de artes e atividades. O copo de chá escorregou na minha mão. Só um pouquinho, mas ela notou. O mundo é pequeno, eu disse. Muito pequeno.
Nós nos olhamos através daquela ilha de mármore. Mulher rica, rapaz da classe trabalhadora. Um abismo que nenhum de nós sabia como atravessar, mas a pedra de gelo havia derretido e o sentimento não. O telefone dela vibrou na bancada. Uma notificação do smartwatch. Ela olhou e o rosto dela mudou. Está tudo bem? Eu perguntei. Só a vizinha, Lila, ela é muito. Claire fez uma pausa, procurando a palavra. Atenta. Eu assenti como se entendesse, mas vi um vislumbre da mensagem. Câmera da garagem bipou 2 vezes. Precisa de ajuda? Provavelmente são só pássaros, Claire disse rapidamente. O sensor de movimento é muito sensível. Terminei meu chá e enxaguei o copo na pia. Preciso ir. Deixar a senhora seguir seu dia. Claro, e obrigada pela calibração. Me sinto melhor sabendo que está preciso. Ela me acompanhou até a porta da frente. Distância profissional. Sorriso polido. Eu estava estendendo a mão para a maçaneta quando ouvimos. Uma porta de carro. Perto. Claire ficou muito imóvel. A porta lateral, ela disse baixinho. Não fiz perguntas. Eu a segui pela cozinha até uma porta que dava para o quintal lateral. Meu coração batia mais forte do que deveria. Obrigada, ela sussurrou quando saí. Só estou fazendo o meu trabalho, eu disse. Mas nós dois sabíamos que isso não era mais totalmente verdade. Eu contornei a casa como se estivesse verificando o aparelho externo. Quando cheguei à minha van, um BMW prata estava entrando na rotatória. O homem que saiu era alto, camisa impecável apesar do calor. Ele tinha o andar confiante de alguém que nunca duvidou de seu direito a qualquer espaço em que entrasse. Você é o técnico do ar? Ele perguntou, se aproximando. Sim, senhor. Acabei de terminar. Ele olhou para minha van. Os adesivos magnéticos, minhas roupas de trabalho. Andrew Whitman. Ele estendeu uma mão bem cuidada. Ethan Cole. O aperto de mão dele foi firme e breve. Está tudo funcionando bem? Claire mencionou alguns barulhos. A pá do ventilador estava ligeiramente desbalanceada. Deve estar silencioso agora. Bom, esses aparelhos não são baratos. Claire apareceu pela porta da frente ajeitando a blusa. Andrew, você chegou cedo. A teleconferência foi cancelada. Ele a beijou na bochecha sem realmente olhá-la. Só estou cumprimentando o técnico. Sr. Cole, ela disse acenando para mim. Obrigada pela visita de retorno. À disposição, senhora. Andrew tirou o telefone, já seguindo em frente. Tenho que fazer algumas ligações. Prazer em conhecê-lo, Eric. Ethan, eu disse, mas ele já estava caminhando para a casa. Claire me lançou um olhar que poderia ser um pedido de desculpas ou um aviso. Entrei na minha van e dirigi até o portão. Patrick registrou minha hora de saída com a mesma atenção cuidadosa que deu à minha chegada, mas enquanto eu entrava na estrada principal, vi Lila Moreno parada em sua calçada. Uma senhora, rosto gentil, ela acenou para mim como se tivesse visto mais do que eu. Andrew apertou minha mão e pronunciou meu nome errado. Naquela noite, sentei na escada do meu apartamento com uma cerveja e meu telefone. O calor finalmente estava diminuindo. Talvez 25 graus em vez de 36. Rolei meus contatos até encontrar o número de Claire. Comecei a digitar uma mensagem sobre cronogramas de manutenção trimestral. Apaguei. Comecei de novo. Sensor calibrado. Recomendo troca de filtro trimestral. Avise se ouvir o zumbido novamente. Olhei para a mensagem por 10 minutos. Profissional. Apropriada. Nada que alguém pudesse interpretar mal. Mas não enviei. Meu telefone vibrou. Número desconhecido, mas eu sabia quem era. Vamos ser cuidadosos. Apenas 3 palavras, mas elas disseram tudo. Eu digitei de volta. Compreendido. Tenha uma boa noite. Então, apaguei as 2 mensagens e entrei. O gelo derreteu primeiro. O sentimento não. Quinta-feira de manhã,
Evitei os jardins do IP completamente. Atendi chamadas na Vila Nova, Jardim das Flores, lugares onde as casas tinham revestimento de alumínio e cercas de tela. Marco, meu aprendiz, me acompanhou nos trabalhos maiores. 22 anos, ansioso de um jeito que o tornava perigoso perto de equipamentos caros. Por que estamos dirigindo tão longe para um concerto de 20 minutos? Ele perguntou enquanto seguíamos para a Zona Sul. Construindo base de clientes, eu disse. Não era inteiramente uma mentira. Passamos a manhã trocando um capacitor em uma casa que cheirava a caixa de areia de gato e cigarro. A mulher pagou com notas de 20 amassadas e nos ofereceu um chá doce que parecia água com açúcar. Outro mundo aqui fora, Marco disse enquanto nos afastávamos. Todo mundo é diferente, eu disse. Por isso mantemos a postura profissional. Ele assentiu como se entendesse, mas aos 22, o profissionalismo ainda era uma fantasia que ele vestia, não algo que vivia em seus ossos. Meu telefone vibrou 2 vezes durante o almoço, ambas solicitações de serviço, nenhuma dos jardins do IP. Bom, sexta-feira, aguentei até às 3 da tarde antes de verificar meu telefone em busca de mensagens que eu sabia que não estavam lá. Sábado, organizei minha caixa de ferramentas 2 vezes e limpei a van até parecer quase nova. Domingo, passei pela saída dos jardins do IP a caminho da loja de material de construção. Não diminuí a velocidade, nem sequer olhei, mas naquela noite fiquei acordado ouvindo meu ventilador de teto fazer tique-tique, o mesmo ritmo da sala de máquinas de Claire. Contei as batidas até adormecer. Um grupo de vizinhos no aplicativo do condomínio começou uma conversa com uma foto que eu não tirei. A segunda-feira trouxe 3 chamadas de emergência antes do meio-dia. O alerta de calor finalmente havia terminado, mas os aparelhos de ar-condicionado das pessoas ainda estavam falhando devido ao estresse. Eu estava trocando um compressor no bairro da estação quando Marco me mostrou o telefone dele. Olha isso, ele disse. Uma captura de tela do aplicativo de vizinhança, publicado no grupo dos Jardins do IP. Aumento da atividade de fornecedores na residência Whitman. Múltiplas visitas, períodos prolongados. Residentes devem verificar todo o pessoal de serviço com a segurança do portão. Sem fotos, sem nomes. Mas o horário era específico o suficiente. Que sacanagem, Marco disse. Gente que não tem nada melhor para fazer. Peguei o telefone e li novamente. Risco profissional. Alguns bairros observam tudo. Sim, mas isso parece pessoal, como se tivessem algo contra alguém. Devolvi o telefone dele. Não é problema nosso. Mas minhas mãos tremiam quando peguei a próxima ferramenta. Terça-feira à noite, eu estava preenchendo faturas quando meu telefone vibrou. Número desconhecido, mas reconheci o código de área. Senhor Cole, aqui é Lila Moreno. Eu moro ao lado da Claire Whitman. Senti um frio na barriga. Sim, senhora. Espero que não se importe de eu ligar. Claire me deu seu número há um tempo. Disse que você era muito profissional. Como posso ajudar? Meu aparelho está fazendo um barulho terrível. Poderia, por favor, vir dar uma olhada? Sei que é em cima da hora. Olhei para minha agenda, completamente cheia até quinta-feira. Posso abrir um espaço para a senhora na quarta-feira à tarde, eu disse. Ah, seria maravilhoso. Por volta das 3? 3 horas funciona. Ela me deu o endereço dela, um número diferente do da Claire. E, Sr. Cole, não se preocupe com os vizinhos. A maioria de nós cuida da própria vida. A linha ficou em silêncio. Até quarta, ela disse. Lila Moreno morava em uma casa idêntica à dos Whitman, mas decorada como a de uma avó. Papel de parede floral, fotos de família cobrindo todas as superfícies, o cheiro de café e velas de baunilha. Ela devia ter uns 60 anos, cabelos prateados, olhos que não perdiam nada. Obrigada por vir tão rápido.
ela disse, me levando para sua sala de máquinas. O aparelho dela tinha 15 anos, mas estava bem cuidado. Eu escutei por 30 segundos. A correia está se soltando, eu disse. Provavelmente deveria trocá-la antes que se rompa. Quanto tempo vai levar? 20 minutos. Ela assentiu. Vou fazer café. Enquanto eu trabalhava, ela falava sobre o bairro, há quanto tempo morava ali, como as coisas costumavam ser mais calmas. Claire é uma moça tão doce, ela disse da porta. Tem passado por um momento difícil. Mantive meus olhos na montagem da correia. Sinto muito em saber. Casamento é um trabalho duro. Algumas pessoas esquecem disso. Eu alinhei a correia nova e apertei a tensão, quase terminando aqui. Ela fala muito bem de você. Diz que você é minucioso, honesto. Só estou tentando fazer um bom trabalho. Tenho certeza que sim. Quando terminei, Lila me acompanhou até a porta. Ela pagou o valor exato e me entregou um prato de biscoitos. Para seu aprendiz, ela disse. Meninos que estão crescendo precisam comer. Na porta, ela tocou meu braço. Claire é uma boa pessoa, ela disse baixinho. O que quer que as pessoas digam, ela é uma boa pessoa que merece gentileza. Olhei para aqueles olhos perspicazes. Sim, senhora, eu acredito nisso. Eu imaginei que sim. O portão registrava minha placa. Eu guardava a frase dela. Naquela noite, sentei na minha cozinha comendo os biscoitos de Lila e pensando em gentileza. Como ela podia ser simples ou complicada? Como podia significar tudo ou nada, dependendo de quem precisava dela? Meu telefone estava virado para baixo na mesa. Tinha estado assim desde que cheguei em casa. Às 2h06 da manhã, ele vibrou. Olhei para o teto por 30 segundos antes de olhar. Aparelho soa diferente, sem pressa. C. Li 3 vezes. A mensagem era factual e não, profissional e pessoal. Um pedido e algo totalmente diferente. Digitei. Posso ir às 7. Apaguei. Digitei. Depois das 8 funciona. Apaguei também. Finalmente, posso verificar ao amanhecer. A resposta veio 8 minutos depois. Um único ponto. Coloquei o telefone virado para baixo e guardei um filtro sobressalente na minha bolsa de trabalho. Ela mandou mensagem às 2h06 da manhã, onde a verdade se mostra. Domingo de manhã, 6h42. O sol estava pálido e baixo, trânsito inexistente. Patrick estava no turno da manhã. Ele olhou para minha placa, depois para mim. Chamada cedo? Ele perguntou. Retorno. Ele me registrou com um aceno neutro que de alguma forma pareceu uma permissão. A rua dos Whitman estava silenciosa, sem corredores, sem passeadores de cães. Apenas eu e o som dos aspersores atingindo o pavimento. Claire atendeu a porta de jeans e uma blusa azul suave, cabelo em rabo de cavalo, sem maquiagem. Ela parecia cansada, mas com os olhos claros. Bom dia, ela disse. Bom dia. O que ele está fazendo? Venha ouvir. Caminhamos até a sala de máquinas sem conversas, distância profissional, espaço cuidadoso entre nós. O aparelho zumbia perfeitamente. Estava diferente ontem, ela disse. Perto do pôr do sol. Tipo um barulho de assentamento. Peguei minhas ferramentas e comecei a verificar as conexões. Tudo firme, tudo normal. Pode ser dilatação térmica, eu disse. Quando o dia esfria, o metal contrai. Faz barulho. Como casas antigas rangendo. Exatamente. Verifiquei o balanceamento do ventilador, o filtro, os níveis de refrigerante. Estava tudo em ordem. Não ouço nada de errado, eu disse. Mas deixe-me verificar os sensores do depósito de serviço. Às vezes, entra poeira lá. Ela me levou a um depósito perto da cozinha. Limpo, organizado. Um pequeno painel montado na altura dos olhos. Eu o abri e descolei um pedaço de fita velha onde técnicos anteriores haviam colocado etiquetas de manutenção. A cola estava gasta. Se importa se eu colocar uma nova etiqueta de serviço? Perguntei.
Ajuda a rastrear os intervalos de manutenção. Claro. Peguei uma pequena etiqueta branca do meu kit. Escrevi em letras miúdas e limpas. Revisão trimestral. EC. Coloquei-a por dentro, onde seria preciso procurar para ver. Café? Ela perguntou enquanto eu fechava o painel. Seria ótimo. Fomos para a cozinha. Ela fez café como se estivesse grata pela tarefa. Fiquei na ilha, observando-a em sua rotina matinal. Como vai o trabalho na ONG? Perguntei. Movimentado, estamos fazendo uma campanha de emergência para os abrigos, material de arte para as crianças que estão em casa. Isso é um bom trabalho, é gratificante, útil. Ela me entregou uma caneca. O centro da sua mãe recebeu apoio do nosso programa de doações. Eu sei. Obrigado por isso. Fez a diferença para alguém que eu nunca vou conhecer. Os olhos dela brilhavam quando ela disse isso, como se o trabalho significasse mais do que ela geralmente admitia. Uma notificação apitou no celular dela. Lembrete do calendário de Andrew. Voo de volta 21:15. Nós dois vimos. Nós dois calculamos as horas. Dia longo, eu disse. Sim. Tomamos café na cozinha silenciosa, conversando sobre cronogramas de manutenção, troca de filtros, coisas normais que pareciam enormes. Deixei uma etiqueta que ninguém veria a menos que estivesse procurando. Devia verificar as entradas de ar, eu disse quando terminamos o café. Garantir que nada esteja bloqueando o fluxo. Saímos para a varanda da frente. O ar da manhã estava suave, cigarras começando seu canto que duraria o dia todo. Ajoelhei-me ao lado da unidade externa do ar-condicionado, verificando o espaçamento. Claire estava a 1 metro de distância com os braços cruzados. Sua mãe, ela disse. Como ela é? Durona, gentil, trabalhou em 3 empregos para me pagar o curso técnico. Ela criou um bom homem. Olhei para ela. Você não me conhece o suficiente para dizer isso. Eu sei que você ajustou a dobradiça do meu armário sem que eu pedisse. Sei que você calibrou meu termostato de graça. Sei que você doou filtros para o abrigo anonimamente. Minhas ferramentas escorregaram nas mãos. Como você. Eu que processo as doações. E. Cole, sem endereço de remetente. Mas o número da nota fiscal batia com o registro da sua empresa. Olhamos um para o outro através daquela distância cautelosa. Mulher rica. Um cara da classe trabalhadora. Uma distância que parecia menor na luz da manhã. Um corredor passou na rua. Do outro lado, a cortina da lila se moveu. Claire deu um passo para trás. Eu fiz o mesmo. O calor pode ir embora. A prova, não. De volta ao depósito, entreguei a ela um cronograma de manutenção impresso e um filtro novo. Verificação trimestral em 3 meses, eu disse. A não ser que você ouça algo incomum. E se eu ouvir? Ligue para o número do escritório. Deixe um recado. Retorno em até 24 horas. Linguagem profissional. Palavras seguras. Um acordo que nenhum de nós havia negociado, mas ambos entendíamos. Obrigada, ela disse, por vir cedo, por ser atencioso, assenti. Só fazendo o meu trabalho. Mas, parados ali no corredor dela, com a luz da manhã entrando pelas janelas, ambos sabíamos que havia se tornado algo mais que isso. Eu deveria ir, eu disse. Sim. Na soleira da porta, quase ofereci um aperto de mão. Encerramento profissional. Em vez disso, apenas disse: se cuide. Você também. Caminhei até minha van sem olhar para trás, mas senti o olhar dela da porta até eu virar a esquina. Patrick carimbou minha folha de saída com atenção redobrada. Os vizinhos ficam mais calmos quando o trabalho é feito cedo, ele disse. Bom saber. Dirigi para a próxima chamada, pensando em limites, fronteiras profissionais, a diferença entre gentileza e outra coisa. Naquela tarde, doei uma caixa de filtros para o abrigo comunitário, entrega anônima, sem pedido de recibo.
Marco me ajudou a organizar o estoque da loja. O garoto finalmente estava aprendendo a conferir o estoque 2 vezes antes de fazer um pedido. Você parece diferente, ele disse perto da hora de fechar. Como assim? Não sei. Mais calmo? Como se tivesse resolvido algo. Tranquei a loja e entreguei a ele as chaves para praticar a abertura na manhã seguinte. Às vezes, você só precisa decidir que tipo de negócio quer construir, eu disse. Segunda-feira à noite. Uma semana desde que conheci Claire Whitman pela primeira vez. Eu estava atualizando meu banco de dados de clientes quando cheguei ao arquivo dela. Endereço, telefone, histórico de serviços. Digitei uma nota. Whitman. Sensor calibrado. Próxima verificação em 3 meses, a menos que haja um problema relatado. Então adicionei: manter limites profissionais, sem visitas fora do agendamento, faturar todo o trabalho. Salvei o arquivo e fechei o laptop. Às 19h58, passei pela saída para Meridian Hills a caminho de um chamado de serviço noturno. Não entrei. Não diminui a velocidade. Mas lá longe, mal visível entre as árvores, uma pequena luz na varanda brilhava constante, não brilhante, não convidativa, apenas lá, como um marcador de página em uma história que você não está pronto para terminar. Pensei naquela luz pelo resto do caminho. O que significava? O que não significava? Se era para mim ou só para ela? Talvez não importasse, talvez a gentileza fosse o suficiente. Atenção cuidadosa a pequenos reparos, manutenção trimestral, cortesia profissional entre duas pessoas que haviam encontrado algo inesperado na companhia uma da outra. Se a luz da varanda está acesa, sou só o cara que verifica o aparelho. Mãos cuidadosas, promessas silenciosas, nada na nota fiscal. Alguns condomínios têm regras sobre visitas de prestadores de serviço, limites de tempo, requisitos de documentação, mas alguns condomínios também têm luzes de varanda que ficam acesas tempo suficiente para dizer: lembro do jeito que você escutou. Lembro como você consertou coisas pelas quais não foi pago. Lembro que você deixou tudo melhor do que encontrou. E às vezes, nas noites em que o calor finalmente ameniza e o ar volta a circular, isso é o suficiente. Algumas portas ficam entreabertas,